Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser uma dica especial sobre pincéis e pincéis para olhos, né? De vez em quando eu recebo algumas dúvidas no meu Instagram, né? Pessoalmente também, de pessoas que não conseguem fazer uma sombra legal, não conseguem fazer aquele esfumado, e é justamente por conta dos pincéis. Então eu vou mostrar os que eu tenho, os que eu considero essenciais e eu espero ajudar você. Vamos lá? Gente, a primeira coisa, você não pode ter só um pincel de sombra, né? O que que acontece? Os pincéis são divididos em pincel para esfumar e pincel para aplicar sombra. Os pincéis para esfumar, geralmente eles são para dar realmente esse esfumado, esse espalhado, esse efeito mais difuso. E os pincéis para aplicar sombra são para depositar a sombra no seu olho. Então, vou mostrar cada um deles aqui para vocês e os efeitos, e vou fazer a indicação também de marcas e de numeração. Olha, gente, esses aqui são os pincéis que eu mais uso. E assim, basicamente, pincel, ele funciona como se fosse tamanho de sapato. Não adianta você comprar um pincel aleatório e achar que ele vai encaixar perfeitamente no seu olho. O pincel de esfumar, você tem que ter pelo menos 3, né? Um grande, um médio e um pequeno. E como é que vai funcionar? Você vai escolher esse pincel proporcionalmente ao tamanho do seu olho, né? Por exemplo, esse aqui, ele é um pincel grande e ele encaixa muito bem aqui no meu olho, para eu fazer o meu esfumado. Mas se você tiver um olho pequeno, esse pincel não vai funcionar, porque ele vai espalhar demais a sombra. Então, o que eu aconselho? Você tem um pincel menor, né? Você vai fazer uma escadinha de pincel. Eu gosto de falar isso, você vai fazer uma escadinha de pincel. Um grande, um médio e um pequeno. Então, como é que iria funcionar? Para mim, Jéssica, esse seria o meu grande, esse seria o meu médio e esse aqui seria o meu pequeno, porque é proporcional ao tamanho do meu olho. Mas, se você tem um olho pequeno, como é que você poderia fazer? Tirava esse grandão aqui, ficava esse como o seu grande, esse o médio, não, esse o médio e esse o pequeno. Gente, aí daí você pergunta, ah, Jéssica, mas pra que esse tanto de pincel? Olha, eu vou explicar. O esfumado clássico que a gente faz, geralmente, esse olhinho marrom, que vem com marrom, pretinho aqui no canto, e aqui vem um mais clarinho, a gente faz aí com umas 3, no máximo 4 cores. Então, assim, o esfumado, ele tem que ser um encaixe. Todas as cores têm que estar ali, elas têm que se mesclar, mas nenhuma pode estar uma em cima da outra, vamos dizer assim. Por isso que eu uso um pincel grande quando eu vou fazer um marrom mais claro, por exemplo, que a gente começa do mais claro para o mais escuro. Aí eu uso um pincel médio para fazer o marrom mais escuro um pouquinho e um pincel bem pequenininho para poder fazer os detalhes. Gente, outra coisa legal de se falar é que, assim, se você puder ter os pincéis de esfumar de cerdas naturais, fica um acabamento melhor ainda, porque os pincéis de cerdas naturais, eles são como o nosso cabelo, então eles têm cutículas. Quando você pega um pincel de cerdas naturais e aplica a sombra, essas cutículas, elas vão liberando aos poucos o pigmento, né? Então, vai ficando um esfumado mais trabalhado, um esfumado mais delicado, vamos dizer assim, não fica grosseiro. Claro que hoje já tem pincéis sintéticos que entregam esse resultado, né? Mas o pincel natural acaba sendo melhor. Agora vamos às numerações. Esse aqui é um pincel da Macrilan. Eu sou muito fã, né, dos pincéis da Macrilan, uso desde que eu comecei a maquiar. Esse aqui eu não tenho certeza se é o A26, A27, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Esse aqui é o LP80, que é da Love Beauty, ele é muito bom também. Esse aqui é o pequenininho. O médio é o LP82. E esse aqui também, que é um médio, é o 136 da Makeup. Né? Esse pincel é muito famosinho para quem acompanha as maquiadoras. Você sempre vai ver os maquiadores usando esse pincel, né? Ele é ótimo. O 136 é muito usado. E o 132 também da Dai, que ele é menorzinho um pouco.
Gente, agora vamos para os pincéis de aplicar sombra, né? O que que acontece? Se você usar um pincel desse de esfumar, que ele é tipo um rabinho de cavalo, e tentar aplicar uma sombra assim, localizada, ela não vai pigmentar. Então, você precisa de um pincel que seja mais denso, mais firme. Quanto mais denso é o pincel, mais produto ele pega. E pensando assim, se você estiver fazendo aquele esfumado que é aquele esfumado clássico, né, como eu mencionei aqui no início, e você quer fazer um cantinho aqui mais claro, você vai precisar de um pincel que deposite mesmo essa cor aqui no início do seu olho. Então, geralmente é um pincel assim, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, um pincel assim mais gordinho, mas que ele é mais firme, ele tem mais cerdas, então pelo fato dele ter mais cerdas, ele pega mais produto e ele pigmenta mais. Esse aqui, ele é o... Gente, apagou a numeração aqui, mas vou procurar e deixar aqui embaixo também. Mas eles também são da Macrylan, e é interessante que também você tenha um pincel assim que é língua de gato, né? Ele é um pincel mais achatado, mais firme. Ele é ótimo para pegar sombra, sombras cintilantes, aquela sombra mais molhada, vamos dizer assim, né? Que ajuda melhor, te ajuda melhor. Esse pincel aqui é o língua de gato. Ele é um pincel mais achatado, mas ele não é tão duro, ele é mais maleável. Ele é ótimo para pegar sombras mais cintilantes, aquela sombra cintilante molhada, você consegue um efeito bem legal com esse aqui também. E esse é um pincel fofinho também de aplicar sombra, como esses dois aqui da Macrylan. Gente, agora vendo com alguns complementos, assim, outros pincéis que você precisa. É interessante que você tenha um pincel de língua de gato, um pequenininho assim, que aí você consegue fazer bem esses detalhes aqui do cantinho do olho. Esse aqui ele não tem numeração, mas você acha muito fácil em qualquer loja aí de maquiagem. Esse aqui é um pincel da Dye Makeup, esse aqui é o 107, eu uso muito ele para fazer delineado, né, porque assim, não é qualquer pincel chanfrado, gente, tem que ser um pincel chanfrado que seja mais achatado possível e que ele seja firme, né, porque quando ele é firme, então você tem muita precisão para fazer o seu delineado. E tenho esse outro também da Dye, que ele é muito bom, que é o 118. Ele ainda é um pouquinho mais fino, mais delicado do que esse outro que eu mostrei pra vocês. E eu amo ele pra fazer a sobrancelha, porque fica bem desenhada, sabe? E outro pincel que você também pode precisar é esse aqui, língua de gato, só que esse aqui ele é maiorzinho um pouco e ele é bem firme, ele é bem duro, ele não fica fazendo isso aqui como o outro pincel que eu mostrei. Por que que você pode ter um pincel desse? Para poder fazer recortes com o corretivo, quando a pessoa quer um olho mais dramático, quer fazer um cut, é interessante que você tenha um pincel desse. E quanto mais firme, melhor. E você fala, ah, Jéssica, são muitos pincéis e tal, eu já posso comprar o kit pronto? Gente, eu não aconselho comprar kits, porque assim, eles são lindos, os kits são maravilhosos, mas na prática mesmo, você vai usar poucos pincéis, então você tem que escolher os seus pincéis a dedo, né? Então, assim, o que eu acho que realmente você tem que ter, principalmente os pincéis de esfumar, né? Se você puder investir num pincel de melhor qualidade, como esse da Love Beauty, como o da Dye Makeup também, eles são ótimos. E os outros pincéis que você pode comprar, que já são mais baratinhos, assim, gente, os principais mesmo são esses aqui, de esfumar. Os outros vocês podem comprar de uma marca mais barata, uma marca mais acessível, porque não faz tanta diferença assim no resultado. Entende? Até quando você vai colocar o brilhinho, você pode aplicar com o dedo mesmo e não tem problema. E é isso, gente. Esse é nosso vídeo de hoje. Eu espero que eu tenha ajudado, que eu tenha simplificado. Vou colocar a numeração de todos os pincéis aqui embaixo. E comentem também se vocês gostaram e se vocês querem mais vídeos desse tipo, né? De indicação de pincéis, de produtos, tá certo? Que eu vou amar saber. Beijo!